Olá! Hoje a gente vai mergulhar num mundo fascinante e, vamos admitir, às vezes bem falho dos nossos sistemas sensoriais. A ideia é descobrir a verdade surpreendente sobre como a gente percebe a realidade. Para começar, vale a pena pensar um pouco. Como seria a vida sem os sentidos? Se não houvesse nenhuma informação sensorial chegando, o que sobraria da nossa percepção do mundo, hein? Pois é, um experimento bem conhecido chamado de privação sensorial dá uma resposta bem direta para isso. Ele mostra que sem aquele fluxo constante de informações dos nossos sentidos, a experiência mental seria, francamente, terrível. Isso só prova o quanto a gente depende desses estímulos para construir a nossa realidade. E por outro lado, é exatamente por causa dessa enxurrada de dados que a gente consegue viver de um jeito feliz, de um jeito ativo. Os nossos sentidos são, no fundo, as ferramentas essenciais que nos ajudam a entender e a interagir com tudo que está ao nosso redor. Agora, vamos focar num sentido bem específico, um que muitas vezes a gente até subestima, mas que tem um poder, olha, imenso: o tato. Tem um experimento bem famoso que revela uma coisa incrível sobre a influência de um toque, um simples toque. A ideia era bem básica. Uma pessoa abordava outra, desconhecida, na rua e tentava conseguir um número de telefone. E olha só que impressionante os resultados. Quando não havia nenhum tipo de contato físico, a taxa de sucesso era de apenas 10%. Agora, com um toque leve, quase que acidental no braço da pessoa, essa taxa de sucesso simplesmente pulou para 20%. É isso mesmo, o dobro. Um toque breve, quase imperceptível, literalmente dobrou as chances de criar uma conexão ali. É um poder silencioso, mas gigante. E essa descoberta, claro, vai muito além de um experimento na rua. Isso se aplica a todos os nossos relacionamentos, entre casais, pais e filhos, família, amigos. O toque físico é uma peça-chave para aprofundar os laços de afeto. Bom, a gente já viu como os sentidos são essenciais, mas e se eles não fossem, assim, gravadores tão perfeitos da realidade? Vamos agora para a grande virada da nossa análise. O ponto central aqui é o seguinte: não é suficiente só ver ou sentir. De vez em quando, os nossos sistemas sensoriais podem sim nos pregar uma peça, apresentando uma versão meio distorcida dos fatos. Para ficar mais claro, imagine a cena. Alguém está dirigindo para casa, tarde da noite, e de repente, uma forma escura na estrada parece ser uma pedra enorme, o que força uma freada brusca. E aqui a gente vê o conflito claramente. O estímulo sensorial, a primeira informação que chegou aos olhos, foi interpretada como uma pedra grande. Só que a realidade, depois de uma olhada mais atenta, era apenas uma sombra projetada na estrada. A conclusão é bem direta. O sistema sensorial cometeu um erro de interpretação. Ele simplesmente confundiu uma coisa com a outra, o que mostra que o que a gente percebe nem sempre é a verdade absoluta. E tudo isso leva a uma pergunta bem lógica. Se os sentidos podem errar, o que impede a gente de viver numa confusão o tempo todo? A nossa parte final vai mostrar como o cérebro funciona como o nosso grande filtro. Então a questão que fica no ar é: se os nossos olhos, os ouvidos, o tato, se todos eles podem nos enganar, por que a gente não vive num estado de confusão sem fim? O que nos impede de cometer esses erros a toda hora? A resposta para isso está no nosso cérebro. Ele age como um grande editor, sabe? O filtro final. Ele não aceita os dados dos sentidos de forma passiva. Pelo contrário, ele primeiro analisa a informação, depois julga com base no que a gente já viveu, no contexto, e só então ele explica, criando a nossa percepção final do que aconteceu. E é isso que nos deixa com um pensamento final bem provocador. Se a gente parar para pensar, se tudo o que se experimenta na vida é primeiro processado, julgado e explicado pelo cérebro antes de virar a nossa consciência, então o que exatamente é a realidade? Fica aí a reflexão.